bem, pessoal, então vamos lá, mais um pouco sobre a anatomia do fígado e do sistema digestório. Vamos lá então. Bom, com relação à porção endócrina, endócrina, o que mais chama a atenção para o primeiro ano e para a nossa referência anatômica é as proteínas sanguíneas, Então, o fígado tem uma relação com a produção de proteína, algumas proteínas sanguíneas e lança no sangue. A principal proteína que a gente vai comentar aqui agora é a albumina. A albumina é uma importante proteína plasmática, tá? Essa proteína plasmática ela tem uma importância muito grande porque a albumina ela consegue reter água ao seu redor. Então, se eu pegar uma proteína que na verdade é um conjunto de aminoácido, cada bolinha dessa estou representando um aminoácido, então a proteína albumina ela tem essa propriedade de segurar ao seu redor moléculas de água. Ela segura a água ao seu redor. Isso é interessante quando você vai, por exemplo, tratar de aspectos relacionados, por exemplo, à hematose. Por exemplo, quando nós estamos falando de um vaso sanguíneo, fazer assim, e aqui, assim. Então, o que é isso aqui, professor? O que você acabou de fazer? Eu estou fazendo um capilar. Um capilar que vai, portanto, fazer a tal da hematose. Lembra da hematose? Então, eu venho aqui por uma arteríola. Se isso aqui é uma arteríola, isso aqui, então, é uma vênula. A menor porção de uma artéria, menor porção de uma veia, a vênula. E entre a arteríola e a vênula, eu tenho uma estrutura chamada... deixa eu pegar esse dedinho aqui. Um capilar. Para você entender melhor, aqui ficariam as células do nosso corpo. Pode ser qualquer célula. Você imagina aí, por exemplo, isso aqui poderia ser neurônio, que eu gosto tanto de neurônio, Então poderia ser um neurônio, poderia ser uma glia, enfim. Aí o que acontece aqui é que essa albumina, ela é uma proteína plasmática, então ela está passando por aqui, E quando vai ocorrer a hematose, ou seja, quando parte dos elementos do sangue vão sair para ir para o interstício celular, então elementos do interstício celular vêm da corrente sanguínea, e daí, vamos botar aqui mais alguns elementos, tal. Então o que acontece? Quando o sangue está vindo pela arteríola, ele é rico em O2. E alguns autores consideram nutrientes, mas eu posso ter nutriente no sistema venoso também, Então ele é rico em O2. O que acontece aqui? Esse sangue vem rico em O2, o O2, parte do O2 sai, vai para a célula, e a célula doa o quê? O CO2. Por isso que o sistema venoso é rico em CO2, Então aqui acontece a troca gasosa. Com relação à entrega de nutrientes, o capilar, essa região, ele tem que ser muito dinâmico. O capilar, ele fica abrindo e fechando. Então ele abre, e aí os elementos do sangue extravasam e vão para as células que estão em volta. Então ele fica fazendo isso, fecha, abre, fecha, abre. Então o que acontece é que quando ele abre, elementos que estão passando por dentro aqui, do sangue, a tendência é todo mundo extravasar, Então, e eu perder uma boa parte desse líquido na região da região do capilar, que é onde acontece a hematose. Vou chamar de tecidual, que eu estou pegando todos os tecidos aqui, hematose tecidual. Então, o que acontece é que o capilar ele fica abrindo e fechando. Então, parte dos elementos do sangue deveriam extravasar, vir para cá para nutrir as células, mas a parte líquida do sangue também deveria vazar. Agora você imagina um monte de capilar no corpo abrindo ao mesmo tempo. Um
uma boa parte desse líquido do sangue iria também extravasar, sair dessa circulação, e aí a gente ia ter uma redução do volume geral de plasma sanguíneo. Só que isso não acontece pela presença da albumina. Quando a albumina está passando por aqui, vou botar assim, tracinho, como se fosse a albumina, ó. Quando ela está passando por aqui, o capilar pode abrir, não tem problema o capilar abrir. Por quê? Porque quando o capilar abre, essa albumina segura o líquido que eu falei. Então, sim, uma parte extravasa e vai, portanto, levar junto consigo os nutrientes do sangue, os elementos como hormônio e tal, mas uma boa parte vai continuar dentro do vaso sanguíneo, pela presença da proteína albumina. Proteína essa que é produzida na porção endócrina do fígado. Entenderam? A importância da albumina, ela vem nesse sentido de manter a pressão coloidosmótica, ou seja, manter a água dentro do vaso sanguíneo. A pressão coloidosmótica plasmática é importante por isso. E a albumina ajuda a manter o volume sanguíneo mesmo em regiões de troca de hematose. Tá? Isso é tão verdadeiro que muitas vezes a gente vê aqueles pacientes que têm problemas no fígado. Problemas no fígado, como por exemplo, vamos pegar aqui uma cirrose. Vamos pegar aqui uma cirrose hepática. Pacientes com cirrose hepática normalmente têm a barriga com formatinho de gota, fica assim, ó. Já viram? Tem uma barriguinha assim, parece uma gota lá embaixo. Isso por quê? Porque na região abdominal tem muitos capilares, porque a região de absorção tem uma ampla distribuição artério-venosa aqui, né? Então o que acontece? A partir dessa ampla distribuição, como eu tenho muitos capilares, se tiver muita troca, vai ter muito extravasamento. Tendo muito extravasamento, eu vou ter, se o paciente tiver cirrose hepática, ele vai perder parte funcional do fígado, a ponto de poder comprometer a produção dessas proteínas do tipo albumina. O que vai fazer com que uma boa parte do líquido que deveria permanecer dentro do vaso, porque a proteína albumina segura ela, não vai fazer mais isso, não vai segurar mais. Então o que acontece é que vai haver um grande extravasamento plasmático dentro da região abdominal, levando aquele formato de gota que fica na barriguinha da pessoa, aquela barriga da pessoa que tem a cirrose hepática, né? Um outro quadro legal também são aquelas crianças que muitas vezes a gente tem a impressão que as pessoas olham, né, aquelas crianças mais simplesinhas, mais humildes, que às vezes estão morando em regiões que todo mundo pensa assim, meu Deus, aquela criança com aquela barriguinha deve estar cheia de vermes. Às vezes tem verme, às vezes até tem, mas quem não tem um vermezinho, né, distribuído pelo intestino, né? Mas às vezes aquela barriguinha que você vê é muito parecido com aqueles indivíduos que têm o quê? Carência da proteína albumina, que vai, pelo mesmo motivo, vai perder líquido, vai sair líquido dos vasos sanguíneos e vai preencher essa cavidade abdominal. Aí vai formar aquela barriguinha d'água que eles dizem, né? A barriguinha d'água, a criança tem barriguinha d'água. Mas uma das maneiras, às vezes, você facilmente tratar aquela barriguinha, aquela carência, é simplesmente colocando na dieta o quê? Produtos à base de proteína. Então, o que acontece? Aquelas crianças, muitas vezes barrigudinha assim, ó, que você acha que está cheio de verme, ela não está. Ela só está com carência nutricional, só está com uma carência de uma dieta um pouco mais proteica. Porque se você dá proteína, lembra? Se a criança come proteína, o estômago quebra, transforma em aminoácido, ou então o duodeno vai quebrar por ação do suco pancreático, vai transformar em aminoácido, e isso efetivamente vai ser montado depois de novo em proteína. Se chegar no fígado aminoácido, ele vai montar o quê? Parte das funções é montar a proteína sanguínea do tipo albumina. Se ele montar albumina, não vai mais extravasar. Em pouco tempo, se você der um pouquinho mais de proteína na dieta dessa criança que tem barriguinha d'água, a barriguinha desaparece, porque na verdade é só uma carência nutricional. Tá bom? Então fica aqui a história de que o fígado, na verdade, é uma glândula mista e que tem porção endócrina e exócrina, como a gente comentou, tá? Eu disse para vocês que o fígado,
ele tinha, olha só que peça legal aqui, 4 lobos. Aqui, ó. Essa peça é bem legal de ver, chega aqui pertinho, assim, para você ver. Ó, o lobo esquerdo, lobo direito, tá vendo? Na vista superior, ou na face diafragmática, porque o diafragma repousa aqui em cima, né? Bem aqui em cima. Então, nessa vista só dá para ver o lobo esquerdo e direito do fígado. Mas, na verdade, se você voltar um pouquinho para baixo, assim, ó, na face visceral ou inferior aqui, ó, você vai ver que tem mais 2 lobos. Tem um lobo aqui, que é o caudado, e o lobo quadrado, que é esse aqui. Tá? Então, direito, esquerdo, quadrado e caudado. E com isso, você acaba tendo os 4 lobos que eu comentei. Lobo esquerdo, lobo direito, lobo quadrado e o caudado. Aí repare aqui, ó, a vesícula biliar, que fica entre o lobo quadrado e direito. Tá vendo? Tá legal? Beleza, pessoal? Aqui, ó, essa região onde entram e saem elementos do fígado é o hilo hepático, tá bom? Aqui, a veia cava inferior. Tá legal? Aqui em vermelhinho, a artéria hepática. Aqui em roxinho, a veia porta. Aqui a vesícula biliar com as vias biliares. Tá legal, pessoal? É isso aí. No aspecto geral, era o que faltava para a gente terminar o sistema digestório. Ok? Joia, então, um abraço para vocês, tudo de bom, pessoal. Até a próxima!